Olá, tudo bem com vocês? Estamos mais uma vez aqui para gravar esse vídeo com mais uma porção da palavra do Senhor. Eu espero que essa palavra possa entrar aí no seu coração, fazer toda a diferença aí no seu dia a dia, porque de fato estamos falando de um assunto extremamente importante para nossas vidas, que é ser discípulo de Jesus, né? Na verdade é tão importante que esse é o propósito de Deus que dá sentido à sua vida, a minha, é ser discípulo de Jesus. Então por isso que é muito importante. E estamos falando sobre a prática das virtudes de Cristo no nosso dia a dia, no jeito como nós falamos, no jeito que nós andamos, no jeito que nós lidamos com o mundo, com as pessoas, com os relacionamentos, de fato permeados pela prática das virtudes de Cristo, que fará toda a diferença nas nossas vidas. Se você ainda não viu os vídeos anteriores, acho que faz uns 3 vídeos aí que a gente está falando sobre discípulo de Cristo, sobre a prática das virtudes de Cristo na nossa vida, e dá uma olhadinha e você vai entender muito bem o que nós estamos falando. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, e o texto que nós vamos ler está em João capítulo 21, verso de número 16 em diante, que vai dizer assim, 15 em diante, aliás. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, tu sabes que te amo. E ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Então, esse é um texto base para que nós queremos falar sobre as virtudes de Cristo mais uma vez. Se você ver o contexto desse texto, ler a partir do verso 1 do capítulo 21, você vai ver que os discípulos estavam meio ali sem ter o que fazer, e Pedro falou assim: eu vou pescar. E os discípulos que estavam com ele o acompanhou, lembrando que esse foi o período em que Jesus havia ressuscitado, né? Apareceu para alguns discípulos, e essa foi a terceira aparição de Jesus aos seus discípulos. Jesus já tinha aparecido para Pedro, né? Lucas 24, 34 e 1 Coríntios 15, 5 vai falar isso, que Jesus já tinha aparecido a Pedro, teve uma conversa com Pedro. Devemos lembrar que não fazia muito tempo depois desse episódio em que Pedro havia negado a Jesus 3 vezes, né? E que todos haviam abandonado Jesus. Enfim, depois se deu a crucificação, depois se deu a ressurreição, e está de fato aqui Jesus ressurreto falando com Pedro, né? E então é interessante isso, que aí eles foram pescar e trabalharam a noite toda, também não conseguiram nada, né? E quando alguém olha, tem alguém lá na praia, e quando eles menos esperam, essa pessoa que está lá na praia pergunta: vocês pescaram alguma coisa? E eles respondem: nada. E aí João, né, dá um toque assim no Pedro e fala assim: é Jesus que está ali. E aí quando eles veem que é Jesus, o Pedro já pula dentro da água, já quer chegar mais rápido até Jesus, né, com aquela impetuosidade que ele sempre teve, né? Enfim, aí eles chegam até a praia, e antes disso Jesus diz assim para eles: joga a rede do lado direito, né? E aí quando eles jogam a rede do lado direito, eles pescam uma grande quantidade de peixes grandes, né? E
E aí que João fala para Pedro, é Jesus. E aí eles correm e Jesus fala, traga alguns peixes aí para a gente comer, né? E quando eles chegam na praia, é interessante que Jesus já está ali com um braseiro, né? Com alguns peixes, alguns pães, já fazendo um churrasquinho ali, preparando um café da manhã para aqueles discípulos. Interessante isso, né? Interessante a atitude de Jesus, né? E Jesus queria conversar com Pedro nessa ocasião. Como nós já falamos, Jesus já tinha conversado em particular com Pedro, nós não sabemos o teor dessa conversa, mas agora Jesus quer conversar com Pedro ali junto de todos, em público. Imagina então o coração de Pedro como é que estava, né? Qual seria o teor dessa conversa? Imagina que você tem que conversar com alguém que tenha atraído a sua confiança, ou que você tenha atraído a confiança dele, e vocês têm que se encontrar num período para conversar. Imagina como fica de fato a sua cabeça. Porque essa era mais ou menos a situação de Pedro. Pedro, ele tinha dito veementemente, né, para Jesus, imagina, eu nunca te abandonarei, eu nunca te deixarei, né, aquele ímpeto que Pedro tinha, né? Jamais, podem todos te abandonar, eu não te abandonarei, né? Então Pedro tinha essa atitude, né? Falou isso claramente para todos que estavam ao redor e para Jesus. Mas Pedro, na hora H, ele negou a Jesus 3 vezes, né? Como vocês podem ver. Então, mas não foi só Pedro que pisou na bola com Jesus. Todos que estavam naquela praia ali haviam pisado na bola, eles tinham saído correndo, tinham abandonado Jesus naquela hora em que Jesus mais precisava, ou seja, todos eles tinham culpa no cartório. E o mestre queria conversar, né? Qual seria o teor dessa conversa? Será que Jesus iria humilhar Pedro publicamente, apesar de já ter conversado com ele em particular, e com certeza já tinham se acertado, já havia tido o perdão e tudo mais, mas será que Jesus queria dar uma lição em Pedro, né? Colocá-lo ele numa situação humilhante, ridicularizar, expor a vida de Pedro diante de todos para dar uma lição a Pedro? Talvez ele tivesse todo esse direito, né? E é isso que muitas vezes a gente erra, né? A gente confunde essas coisas. Talvez você tenha direito, né, de fazer algumas coisas, mas é apropriado, né? É apropriado que se faça, condiz com as virtudes de Cristo, né? É algo para a gente se pensar. E na verdade o que Jesus vai mostrar aqui são as suas virtudes. Lindamente, claramente, ele mostra nesse texto as virtudes. A primeira coisa que Jesus mostra é que ele não paga o mal com o mal. Ele não paga o mal com o mal. E é interessante que nós, como seres humanos, nós somos tendenciosos para a vingança. Nós queremos, muitas vezes, vingar. Nós somos motivados por vingança. Ou seja, se você pisou no meu pé, eu vou pisar mais forte ainda no seu pé. Se você me ofendeu, eu vou lhe ofender ainda mais forte ainda, de forma mais pesada, de forma mais ofensiva, eu vou lhe ofender. Então, muitas vezes nós somos motivados pela vingança, mas Jesus não age assim, Jesus não agiu assim, e Jesus nunca nos ensinou a vingança. Olha o que Jesus fez, todos naquela praia tinham culpa no cartório, todos naquela praia tinham pisado na bola com Jesus feio. Pedro de uma forma pior, é claro, né? Mas todos ali estavam, né, numa situação difícil. Jesus aparece. Jesus, em vez de pagar o mal com o mal, sabe o que ele faz? Ele compreende a situação daqueles homens, daqueles discípulos. Jesus vê que eles trabalharam a noite toda e não conseguiram nada. Jesus pensou, eles devem estar com fome, eles devem estar exaustos, eles trabalharam a noite toda e não conseguiram nada. O que eu vou fazer? Eu vou ajudá-los, eu vou preparar aqui um café da manhã para eles. Olha isso, meus amados. Olha como a virtude de Jesus é fantástica.
Em vez de estar ali para acusá-los, para condená-los, Jesus está ali para entender a situação daqueles homens. Jesus se preocupa com eles, com o estado deles, com a fome deles, pois trabalharam a noite toda. Jesus demonstra então aqui amor, demonstra cuidado, demonstra preocupação, demonstra amizade, demonstra empatia, demonstra solidariedade. Olha aí quantas virtudes de Cristo. Quantas virtudes de Cristo mostradas nesse ato de preparar um café da manhã para aquelas pessoas, para aqueles seus discípulos que haviam pisado na bola feia com ele. Meus amados, é assim que Deus quer que a gente faça, que a gente seja semelhante a Jesus. O propósito de Deus é que sejamos discípulos de Jesus, que sigamos a Jesus, não só de uma maneira retórica, nós sigamos a Jesus a praticar aquilo que Ele fez, aquilo que Ele praticou. Ele não pagou o mal com o mal. Ele se compadeceu da situação daqueles homens. Se você tivesse trabalhado a noite toda, sem comer, cansado, voltando para casa, você ia querer que alguém lhe dissesse: olha, senta aqui, vamos comer. Eu preparei uma refeição para você. Não seria bom? Não é isso que você gostaria? Então é assim que nós devemos agir, meus amados. Nós não devemos pagar o mal com o mal, nós devemos agir com misericórdia. Foi isso que Jesus fez. Ele não pagou o mal com o mal. Ele demonstrou essa virtude tremenda. Outra coisa é que quando ele chega para conversar com Pedro, ele diz para Pedro: tu me amas? Ele não voltou no assunto antigo. Ele poderia até voltar no assunto antigo e dizer para Pedro: Pedro, e aí? Você disse que não ia me abandonar, mas você pisou na bola, Pedro. Como é que fica essa situação, Pedro? Sabe, Jesus não tocou nesse assunto. Jesus compreendeu as limitações de Pedro. Pedro é gente, Pedro erra, como todos nós podemos errar também. Então, quando nós fazemos, o que nós fazemos quando alguém pisa na bola com a gente? Nós muitas vezes até podemos perdoar, mas antes de perdoar, a gente quer fazer o quê? A gente quer detonar a pessoa, mostrar item por item o que a pessoa fez. A gente quer escorraçar a pessoa para depois demonstrar esse perdão. Jesus poderia ter feito isso, poderia ter escorraçado Pedro, por Pedro ter pisado na bola com ele. Mas aquilo que havia conversado com Pedro em particular, o perdão já tinha sido liberado, estava liberado, não tinha mais que voltar no assunto. É interessante isso, Jesus não toca mais no assunto. Se traiu porque traiu, se negou porque negou, já estava resolvido. Jesus poderia humilhar Pedro em público, acusá-lo do seu erro e tudo mais, mas Jesus não fez isso. Ele não tocou no assunto que já estava resolvido. Então, a gente gosta disso, né? A gente gosta de ficar removendo as coisas, remoendo as coisas. Já foi dito, já foi perdoado, já houve o acerto, mas a gente quer voltar e ficar remoendo as coisas que já estão certas. Jesus não ensina assim. Jesus entendeu as limitações. Pedro, a gente erra, todos nós erramos, falhamos, mas o que importa é a retomada, o que importa é se levantar. E é isso que Jesus queria fazer com Pedro, queria levantá-lo naquele momento. Jesus estava ali para levantá-lo, não para derrubá-lo. Jesus estava naquele momento, naquela praia, para ter uma conversa com Pedro, para levantá-lo. Não para acusá-lo daquilo que ele tinha feito, já estava resolvido, já tinha liberado perdão, já tinham se acertado no particular. Agora era a hora de Pedro ser levantado pela mão forte do Senhor, pelo estender de mãos do nosso Senhor Jesus Cristo, de amor, de compaixão, de misericórdia e, de apoio para Pedro. Jesus não levou em consideração
aquele erro que já estava acertado. Jesus não voltou no assunto. Jesus teve misericórdia, porque Jesus é misericordioso e é cheio de compaixão. Então, eu te digo isso, se você já perdoou, está perdoado. Não volte no assunto, não toque no assunto novamente, não fique, ressuscitando defuntos que não tem mais sentido de estar aqui. Está perdoado, morto, está enterrado o assunto. Foi o que Jesus fez. Jesus deu uma nova chance para Pedro. Talvez você não daria uma chance para alguém que tenha pisado na bola feia com você. Talvez você não tivesse condições de dar um cargo, uma função tão nobre para alguém que tinha pisado feio na bola com você. Mas Jesus fez justamente isso. Jesus pediu para Pedro apacentar, pastorear, deu uma função nobre para Pedro, mesmo depois dele ter cometido aquele erro tão grave de negar Jesus 3 vezes. Mas quando Jesus pede para Pedro, pergunta para Pedro 3 vezes se ele o amava, da mesma forma como Pedro negou 3 vezes Jesus, Pedro agora reiterou o seu amor por Jesus 3 vezes também. Essa conversa com Pedro, que Jesus teve com Pedro, tinha o único intuito de restaurar o apostolado de Pedro, de levantar Pedro daquela situação, de restabelecer a função de Pedro. E de fato Pedro se tornou um dos grandes expoentes da igreja primitiva. Então, Deus, Ele nos dá uma nova chance. Ele deu uma nova chance para Pedro. Deus sempre nos dá uma nova chance. Mas nós estamos acostumados sempre a dizer aquilo que Deus faz por nós. E é bom, É bom saber que Deus, Ele dá uma nova chance para nossas vidas. É bom saber que Deus, Ele compreende as nossas limitações. É bom saber que Deus não paga o mal com o mal. É bom saber. Mas muitas vezes só fica nesse status. Só fica nessa situação. Nós precisamos entender que assim como Deus age com a gente, nós devemos agir de igual forma para com aqueles que estão ao nosso redor. Se Deus não me paga o mal com o mal, eu também não devo pagar o mal com o mal para o meu próximo. Se Deus compreende as minhas limitações, eu preciso compreender as limitações do outro. O outro erra, porque é como eu que erro também. Por que ele erra? Como eu posso ajudá-lo? Eu preciso saber que Deus dá uma nova chance, então eu preciso também dar uma nova chance. Dar um voto de confiança. Eu preciso restaurar as pessoas que estão caídas por conta das ações que praticaram. Não empurrá-las mais para baixo, mas ajudá-las a se levantar no caminho do Senhor. Essas virtudes tremendas de Jesus devem estar incorporadas nas nossas vidas. Eu preciso não pagar o mal com o mal, eu preciso entender as limitações do próximo, eu preciso dar uma nova chance para aquele que está ao meu redor. Eu te convido nesses dias, o convite que eu tenho feito nesses dias para você e para mim, sejamos discípulos de Jesus, sejamos parecidos com Jesus. Sejamos parecidos com Jesus, porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Deus abençoe a sua vida. Em nome